Ainda no Rio de Janeiro, Arrascaeta e De La Cruz treinaram e podem reforçar o Flamengo no clássico de amanhã contra o Botafogo. Quando o assunto é clássico, no Rio de Janeiro tem partida atrasada e não é qualquer jogo. Flamengo e Botafogo se enfrentam. O Mengão de Felipe Luiz pode ter novidades do time titular e o Botafogo... Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em coxa aí do jogo aberto, Renata Fã, Chico comentando tudo aí sobre o Flamengo que vai enfrentar aí o Botafogo, né? Numa partida atrasada contra o Carioca, né? Esse jogo é muito importante, o Flamengo se tornar líder. Vamos ver aí a imprensa repercutindo tudo sobre esse jogo e a volta de De La Cruz e Arrascaeta. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O assunto é clássico, no Rio de Janeiro tem partida atrasada e não é qualquer jogo. Flamengo e Botafogo se enfrentam. O Mengão de Felipe Luiz pode ter novidades do time titular e o Botafogo tem problemas na escalação. O Campeonato Carioca reserva um clássico para o meio desta semana. Flamengo e Botafogo entram em campo em uma partida atrasada da 7ª rodada, além dos 3 pontos. Esse duelo representa muito para a tabela de classificação. Do lado do Flamengo, a situação é um pouco mais confortável. Com 14 pontos conquistados, o rubro-negro está no G4. E se vencer, assume a liderança do campeonato. Para isso, no entanto, o técnico Felipe Luiz terá um problema. O lateral esquerdo Alexandro, que foi substituído no início do jogo contra o Fluminense, teve constatada uma lesão de grau 1 na coxa esquerda e fica fora tanto do duelo diante do Glorioso, como também contra o Vasco, que acontecerá no próximo final de semana. Ayrton Lucas será o seu substituto. Já Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram de fora na última rodada, ainda não estão confirmados. Mas a expectativa é de que eles sejam, pelo menos, relacionados para este duelo. Nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. O Botafogo está pressionado, ainda sem um treinador. O Glorioso vem de derrota para o Madureira e precisa da vitória para entrar no G4. O time será comandado mais uma vez por Carlos Leiria. O comandante optou por mandar a campo no último jogo uma equipe reserva depois de 2 partidas seguidas com o time titular. A tendência é que, diante do Fla, ele volte a escalar os seus principais jogadores. Ainda sem um treinador efetivo, John Textor segue avaliando alguns nomes para o cargo. Quando o resultado é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Ele vem para ver esse Botafogo, ele acostumou na temporada passada a vencer, a fazer bons jogos, e isso com certeza com o tempo vai voltar a acontecer. E eu como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um outro treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho, mas baseado em tudo que eu expliquei anteriormente. Já o Fluminense terá a semana inteira livre apenas para treinamentos. Base, falando exatamente nisso, uma bomba para trazer aqui pra gente, hein? Bomba confirmada no meu ouvido agora. Lohan, craque do Sub-20 do Flamengo, acaba de ser vendido pro CSKA da Rússia por 8 milhões de euros. 40 e tantos milhões de reais. Foi doado, né? Desculpa, foi doado. Por 50 milhões de reais? Péssima venda, horrorosa. Moleque venda. da base, Bigode? Horrível. 50 horrível. milhão? Péssimo. Ó, eu vou te falar, tá? bom. Quem vendeu hoje, daqui a 1, 2 anos, vai estar choramingando que vendeu por 8 milhões de euros. Escuta o que eu tô te falando. Mas por que tá todo mundo indo pra Rússia, hein? Uns e outros a gente supõe. Olha aí, olha a fofoca. Uns e outros a gente supõe. Ninguém tem certeza de nada. Mas o tem bola pra jogar em clube. Você vê que o CSKA é grandão lá, né? Ah, mas, GV, não é mais o mesmo. O futebol russo, você... Não joga o campeonato europeu. Aí vai ficar por jogando, conta vai das ficar sanções da escondido lá. FIFA. Jogando É só isso? Copa da Rússia, Campeonato Russo. Só pra galera entender, porque se a gente falou isso aqui, muita gente não entendeu. Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, a Rússia sofreu algumas sanções de vários órgãos internacionais, dentre eles a FIFA. Então as equipes russas não podem mais disputar Champions, Europa League, Nations Conference League. Conference E a League. Rússia não tem mais ingerência sobre a FIFA, sobre a Federação Russa. Por exemplo,
Qualquer jogador que seja punido pela FIFA, ele pode jogar o Campeonato Russo. Perfeito. Só para você entender. É isso aí mesmo. Inclusive nas Olimpíadas, não é nem Rússia que eles usam, né? Eles usam alguma outra nomenclatura para os atletas da Rússia. GV, assim, eu acho que... Eu já falei muitas vezes do Lohan aqui, desde que ele estava para subir. É um garoto que tem muita qualidade. Ele tecnicamente é refinado, é diferente. Eu não sei o que aconteceu, tá? Ele é Mas muito bom, meu alguma coisa aconteceu interna para o Flamengo se desfazer do Lohan. Eu não entendo ainda. Eu vou até esperar, vou tentar apurar para ver quais são os fatos. Mas 8 milhões de euros para mim... O Felipe e o Boto vão ter que falar. Para um jogador coletiva, né? que tem uma capacidade muito grande, muito grande. Ele é muito promissor. E no time principal ele já demonstrou que tem capacidade, que ele consegue jogar. Por exemplo, uma coisa que eu acho que o Felipe poderia ter feito, ter testado pelo menos, mas é claro, sem saber os bastidores, falando de campo e bola. Por que ele não testou ele como centroavante quando houve necessidade? Ele é um cara que poderia fazer essa função também. Aí opta por vender, tudo bem. O Flamengo deve até manter um pouco. João Gomes, Bigode? A venda do João Gomes? Eu acho que foi cerca de... Foi 10 ou 20 milhões de euros? Eu acho que foi 20, o André 25. Eu acho que foi 20 milhões de euros. Porque assim, você pegar um meia atacante por 8 e um volante por 25, apesar de que o João Gomes já tinha jogado, né? O João Gomes era titular nos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Tem uma diferença. Não, mas é verdade. O Palmeiras acabou de vender o Vitor Reis, zagueiro reserva, por 40 milhões de euros. Que isso? O Flamengo está esperando uma proposta pelo Wesley de 30 milhões de euros. É o Lohan por 8. Porra, não dá. Desculpa. É desproporcional. Não dá. É desproporcional e o Flavinho foi bem quando ele diz que alguma coisa deve ter acontecido. Até porque, de uma hora para outra, a gente não sabe dos treinamentos, como são fechados hoje, o Matheus Gonçalves, que tinha perdido espaço, acaba recuperando o espaço e o Lohan ficando preterido, nem viajando para a pré-temporada. E mesmo assim foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo nesse início de Campeonato Carioca. Concordo plenamente. Foi muito bem. Quando ele entrava no jogo, as coisas fluíam de forma diferente para o Flamengo. Olha, a gente não tem as informações precisas sobre o que aconteceu, mas os valores dentro do que o Lohan poderia vir a fazer como jogador são baixos, sim. Porque 8... João Gomes foi 100 milhões de reais, ou seja, 18 milhões de euros. Cerca de 20. Porque assim, existe uma... Se a gente for equiparar o que é um volante e um meia, mas de fato o João já era um jogador, não vou falar pronto, mas pronto, né? Eu acho que pronto, dá pra dizer. O João já era realidade. O João já era uma realidade do Flamengo. O Lohan ainda é uma promessa muito promissora. Existem fatores aí que a gente não sabe quais são. Com Fizeram o certeza Flamengo, tem. cara, vamos vender agora, isso. mete 50 milhões de reais no bolso, já ajuda. Eu já ouvi coisas com relação a isso, só que eu não tenho certeza e não vale a pena ficar falando de coisas que eu tenho certeza, mas já ouvi coisas com relação ao comportamento que a gente não tem certeza e não pode ficar falando aqui. E para qualquer informação você tem que confiar, para você confiar para poder fazer o seu trabalho direito. E a gente está falando de confiança, então pega essa visão que a Superbet quer te dar. Confiança. Só vamos lá, primeiro sobre o caso do Lucas Paquetá e do Luiz Henrique, você vê aí a matéria no UOL Esporte, matéria importante dos companheiros Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes. CPI vai pedir indiciamento do tio de Paquetá e confirma Pix a Luiz Henrique. E o texto explica aqui que a CPI das apostas esportivas pedirá o indiciamento de 3 pessoas, entre elas Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, do West Ham. A alegação é a suspeita de participação e manipulação de partidas. A investigação da comissão parlamentar também confirmou um pagamento suspeito ao atacante Luiz Henrique, frisa aqui a matéria do UOL. Luiz Henrique ex-Botafogo em fevereiro de 2023, ou seja, esse depósito teria sido feito no período fevereiro de 2023, ou seja, há 2 anos, em que o Luiz Henrique defendia o Real Betis de Sevilha, Espanha. E aí o texto acrescenta, como o UOL revelou em setembro, matéria do trio, o trio Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes, o jogador, acrescenta a matéria, recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol. E aí o texto acrescenta ainda, os outros 2 pedidos de indiciamento são para os empresários William Rogato, autodenominado rei do rebaixamento, e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás. O UOL apurou que o indiciamento de Luiz Henrique chegou a ser discutido dentro da CPI, mas no final a decisão foi por não incluir o jogador na lista. Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente nesta terça-feira, dia 11, pelo senador Romário.
No texto, Romário diz que as movimentações financeiras de Bruno Tolentino são, aspas, são incompatíveis com o patrimônio declarado para a Receita Federal, fecha aspas. O indiciamento é com base no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, pelo crime de dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. A pena é de 2 a 6 anos de prisão e multa, né? E por aí vai, a matéria dá mais detalhes ainda, lembra como a investigação começou e tudo mais, tem vídeo, você pode acompanhar tudo, eu coloco o link na descrição do vídeo para você poder se informar mais a respeito do assunto e dessa reportagem importante publicada pelo UOL. Muito bem, num cenário como esse, gente, você vê que a situação é complexa. O Luiz Henrique acabou indo para a Rússia, né? Muitos acreditam que ele não teria mercado na Europa por conta dessa situação, que em tese poderia envolvê-lo e gerar algum tipo de punição. O fato é que ele foi para a Rússia, né? Enfim, e não houve nenhuma grande proposta por ele do futebol europeu. Chegaram a falar aqui na imprensa brasileira que Botafogo, a holding a qual pertence o Botafogo, pretendia 60 milhões de euros, mas não se tem notícia de nenhuma proposta minimamente próxima disso. Ele acabou saindo de uma negociação que envolveu outros jogadores e uma quantia em dinheiro significativa, mas, enfim, foi para o mercado alternativo da Rússia. Para quem jogava na Espanha, brilhou na América do Sul e para a Rússia, né, pode ser até muito bom financeiramente, né, mas do ponto de vista esportivo não é uma boa, porque o futebol russo, você sabe, está isolado do mundo por conta da guerra com a Ucrânia. Então, você jogando no Zenit, que é um dos principais e mais ricos times daquele país, é o time que pertence à Gazprom, então é um time muito rico, ele não joga a Liga dos Campeões, não joga outras competições, e não há perspectiva de que isso possa acontecer novamente. Então você vai para lá, você se esconde jogando só o Campeonato da Rússia, mas enfim, é a situação do Luiz Henrique. E vira e mexe, especulam um Paquetá no Flamengo. Gente, na Inglaterra, continuam numa expectativa de uma definição sobre que punição ele poderá receber por esse suposto envolvimento em apostas. E não são poucas as pessoas, as fontes, as matérias que falam, inclusive, na possibilidade real de oficialmente a FA pedir o banimento do Paquetá do futebol. Se isso acontecer, segundo se comenta, os especialistas tentam explicar, ele pode ser punido na Inglaterra e a tendência é a Federação Inglesa, a FA, imediatamente pedir à FIFA, ou recomendar à FIFA, ou exigir que a FIFA estenda essa punição para todo mundo. Ele não poderia jogar futebol em lugar nenhum. Me parece um devaneio falar na contratação do Paquetá numa situação como essa, porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Não se discute aqui o talento do jogador, nem se está aqui acusando a ele ou ao Luiz Henrique, muito pelo contrário. Mas como os nomes desses jogadores estão na imprensa, estão no noticiário, por um suposto envolvimento, e agora a CPI apresenta ainda um recibo, né? Convenhamos, é uma situação bem delicada. Então, acho que o torcedor do Flamengo que fica pensando no Paquetá deveria se informar um pouco melhor. Não faz sentido. Não acredito que o Flamengo vá se aventurar a contratar um jogador que pode sofrer uma punição amanhã ou depois. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas não é nada contra o Paquetá, nem contra o futebol dele. Pelo contrário, mas pela situação que, infelizmente, acompanha seu nome no noticiário já há algum tempo. Vejamos aí o que vai acontecer ao final de todas as investigações e do veredito, né, que vai definir o que vai acontecer, se algo vai acontecer com o atleta. O Luiz Henrique, até agora, está lá jogando na Rússia, já se comentou isso na Espanha, mas não está assim, ameaçado de uma penalidade severa, como acontece com o jogador do West Ham United. O Jorginho, o Flamengo já tem interesse, muita gente fica perguntando, e o Jorginho, até na S Live, na área da segunda-feira, o Alain Bimage me perguntava, aí eu fui tentar entender. É normal que demore, porque o Flamengo tenta um pré-contrato para o segundo semestre, então tem tempo de negociar e tudo mais, e o Flamengo, como eu já informei aqui, até a semana passada não tinha nem conversado com o empresário do jogador, e sim com um intermediário que estaria negociando em nome do atleta, mas para fechar o negócio vai ter que falar com o empresário dele, que mora na Europa e tudo mais, enfim. A informação que eu apurei junto ao Flamengo foi de que o Jorginho estava com algumas questões pessoais a resolver e, diante disso, o Flamengo deu um tempo para que ele possa se organizar e depois tentar voltar, retomar as conversas. Mas o interesse continua na contratação do jogador. E no fim de semana, após o Fla-Flu, perguntado na entrevista coletiva sobre a possibilidade de contratações, o técnico Felipe Luiz disse que não, que está tudo certo, que vai com esses jogadores. Ou seja, para esse momento, né? Mas, para o meio do ano, natural que o Flamengo busque contratação de um ou dois jogadores, dependendo das eventuais carências que ele possa constatar nesse elenco. Mas, por enquanto, tudo indica que não deve ter nenhuma grande novidade no elenco rubro-negro. Mas o Flamengo segue interessado em contratar o Jorginho, não estranhe essa pausa,
mas a qualquer momento vai retomar, talvez na semana que vem, é provável que na semana que vem já tente novamente avançar de alguma maneira, por intermédio dessa pessoa, né, falando com o intermediário, mas tentando chegar num número, num acordo financeiro, e aí conversando com o empresário do atleta que mora na Europa, para aí sim chegar a um consenso e tentar um pré-contrato. Mas sempre é bom lembrar, o jogador tem contrato até o meio do ano com o Arsenal, e o clube inglês até o momento não se manifestou, pelo menos externamente, né, sobre os seus planos para Jorginho. Se vai continuar com o Ítalo brasileiro ou não. Ou seja, se vai continuar, se vai oferecer a ele uma proposta de renovação ou não. A possibilidade ainda existe, segundo os colegas da imprensa da Inglaterra, de ele receber uma proposta do Arsenal para mais uma temporada jogando pelo time londrino. Mas isso, repito, ainda não foi definido. Então ele pode até receber uma proposta do Flamengo. Eu acho que seria muito natural que o seu agente levasse essa proposta, levasse ao conhecimento do Arsenal que ele tem uma proposta do clube brasileiro, e aí o Arsenal define se ele quer oferecer alguma coisa ou se ele vai liberar o atleta para seguir o seu caminho ao final da temporada. Como eu disse lá atrás, liberação na janela do começo do ano era praticamente impossível, porque ele costumeiramente é relacionado quase todos os jogos, e vira e mexe ele joga titular, reserva, entrando no segundo tempo, mas entra muito na equipe ainda. Ele é um jogador que ainda está nos planos do técnico Arteta nesta temporada. Para a próxima, aí pode ser realmente que ele seja liberado, e aí o Flamengo tenta chegar a um acordo para contar com esse jogador a partir da metade, para o segundo semestre, né, do ano que vem, possivelmente até no Mundial de Clubes, né, porque a temporada europeia vai terminar lá para maio, o campeonato nos Estados Unidos começa em meados de 14 de junho, né, ele vai começar e termina 13 de julho, e o Flamengo joga dia 16, então, terminando a temporada em maio, nada impede que o Arsenal já rescinda automaticamente o contrato e ele possa firmar um compromisso com o clube brasileiro, e aí, oficialmente, né, não só um pré-contrato, mas um contrato mesmo, e aí ele poderia jogar lá nos Estados Unidos. Mas tudo isso são possibilidades, tá? Ainda não tem nada acertado, é preciso chegar a um denominador comum com relação às cifras desse contrato, e aí, chegando a um acordo, poder firmar um contrato definitivo com o Jorginho, mas sempre com essa ressalva. É possível que o Arsenal não queira largar o jogador, queira continuar com ele. E aí o Flamengo pode ter a concorrência do time inglês, caso ele queira continuar com o Jorginho até a metade de 2026. Vamos para as informações? Vamos lá. Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Vou começar com a dupla uruguaia. A dupla que foi a ausência no clássico contra o Fluminense. Muita gente questionando, falando que são jogadores de vidro, que isso não existe, começo de ano. Gente, vai acontecer e, inclusive, esses dois jogadores, eles não vão ser ausências no jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. Mas outros jogadores, considerados titulares, serão ausências. Isso aí está certo. É o planejamento da comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz avisou na última entrevista coletiva, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca e tá certo. Eu repito, você torcedor rubro-negro que ainda não entendeu, Campeonato Carioca é pré-temporada. Isso quer dizer que, para que forçar os jogadores em todos os jogos, nesse início de calendário, nesse início de campeonato, porque o que vale, na verdade não é nem o que vale, né? Vamos lá, o Flamengo vai passar para a próxima fase e aí vai ser campeão, campeão, e premiação, que é bom, nada. Mas, diante disso, vamos aos fatos. Arrascaeta e De La Cruz treinaram ontem, segunda-feira, normalmente com os demais jogadores, e o técnico Felipe Luiz indicou que esses dois voltam contra o Botafogo nessa quarta-feira. Porém, outros jogadores serão preservados. Vou dar um exemplo. O Felipe Luiz, inclusive, ele, entre aspas, completou o treino de ontem com 10 jogadores da categoria de base. 10. Veneu, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está pensando em quem ele vai poupar no jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, e aí ele vai girar o elenco para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que, para quem não sabe, mudou de horário, seria 4h30 da tarde, passou para 9h45 da noite. Então, esses dois jogadores estão de volta. Vocês que reclamaram, pois vão poder ver os dois uruguaios em campo. Óbvio que com Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo, tende a ser uma partida melhor do Flamengo. Estamos falando de dois jogadores de altíssimo nível. Mas acho que nem se os dois estivessem em campo contra o Fluminense, a partida seria melhor. Mas fica aí a informação para vocês, que eu considero muito boa para quem vai ao Maracanã.
acompanhar esse Flamengo e Botafogo, jogo 9h30 da noite no Maracanã, repito. Vamos agora para o próximo assunto, que é sobre Pedro. O Pedro, gente, apurando ontem, conversando ontem com pessoas do Flamengo, aí dei uma sondada sobre o Pedro. Está muito bem na recuperação. Não é garantia, mas existe sim uma chance de o Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no finalzinho e no começo de abril. Então, de fato, ele está indo muito bem, não será surpresa se isso acontecer. Lembrando que a ideia é justamente essa, que ele esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser antecipado esse ano por conta do calendário enxuto do futebol brasileiro, Super Mundial. Durante o Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro vai parar para disputar o Super Mundial. Então, pessoal, fica aí a informação sobre Pedro, para quem anda me perguntando. Ontem, conversando com pessoas do Flamengo, e me relataram que a recuperação está indo muito bem e que existe sim a chance de Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no fim do mês, e no comecinho de abril. Eu acho que seria um baita reforço caseiro para o Flamengo. Lembrando que recentemente o Felipe Luiz, em uma entrevista, falou que com Pedro à disposição ele vai ter que pensar numa forma do Pedro jogar. Ele não vai variar, pensar jogo, se vai... Não, ele garantiu que com o Pedro à disposição, ele precisa pensar uma maneira para o time render com o Pedro em campo. E eu acho que ele está certo, tá? Acho que ele está extremamente certo em relação a isso, porque é o Pedro, gente. Estamos falando do melhor centroavante do futebol sul-americano, pelo menos na minha concepção. Então, essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Vai encontrar um Flamengo e Vasco, 21h45, sábado. O jogo estava marcado para 16h30. Mas vocês viram o que aconteceu no último sábado, né? Um calor insuportável, que deve se repetir no próximo sábado. A previsão é que a onda de calor no Rio de Janeiro vá forte até o dia 18 de fevereiro. Então, um pedido do Flamengo, a FERJ, a federação, consultou a emissora que vai transmitir a partida, porque esses horários são encaixados. Eu ouvi muita gente falar, por que o jogo sábado 4h30 da tarde? Gente, os horários, eles são encaixados na programação das emissoras. Isso aí eu estou falando no caso de TV aberta e TV fechada, né? Porque o streaming, a internet, você tem uma liberdade maior, você não tem uma programação definida. Agora, as emissoras de TV aberta, TV fechada, elas têm uma grade de programação. E os jogos são encaixados nesses horários. Então, as empresas que detêm os direitos de transmissão, elas vão lá, fazem a tabela, o jogo é meu, tal jogo é seu, esse jogo aqui é meu, eu vou colocar nesse horário, que é o horário que está aberto na programação para o jogo deste campeonato. Então, o jogo sábado, 16h30, houve o pedido, dá para mudar? Tá muito calor, não dá, é ruim para todo mundo, é ruim para jogador, é ruim para o torcedor, é ruim para quem vai trabalhar, é ruim para todo mundo. Dá para mudar? Dá, mas tem que ser depois da novela. E tem que dar também uma passadinha rápida lá na casa mais vigiada do Brasil, que eu acho que não é mais tão vigiada assim, mas ainda tem muita gente de olho, e tem que ser depois disso. Pode ser? Tá bom. Por isso, 21h45, sábado. Eu vi muita gente, um amigo meu mandando, por que não marca um jogo para 18 horas? Seria fantástico. Aliás, eu acho que 18 horas é o horário inicial nesse período de verão para as partidas de futebol, né? A partir de 18 horas fica mais tranquilo, dá para jogar. Agora, não é 18 horas exatamente por isso. A emissora que vai transmitir o jogo, emissora de TV aberta, emissora de TV fechada, tem uma grade de programação e tem que encaixar ali o jogo, principalmente a TV aberta. E aí, por isso, o horário de 21h45 de sábado. Não é o horário ideal? Não é o horário ideal.
Eu acho muito tarde para uma noite de sábado. Mas é melhor do que sábado, 4h30 da tarde, nas condições de tempo que nós estamos vivendo. O clima não está ajudando. Então é melhor ser 9h45 da noite, que vai estar quente, mas 4h30 da tarde vai estar insuportável, desumano. Então é uma questão de bom senso. Agradou todas as partes. Ó, não queremos jogar 4h30. Beleza, não quer jogar 4h30. Tá bom. Mas vou ter que botar um horário que encaixe aqui na minha programação. Porque tem o jornal, tem a novela, tem a casa mais vigiada, bababá, 21h45. Ok? Ok. Beleza. É assim que funciona. É isso. Tá bom, minha gente? Podem reparar. Televisão aberta e fechada, existem horários já mais definidos por causa da programação da grade. Streaming, internet, já é uma coisa mais flexível, porque não tem ali a novela, não tem o programa tal, não tem o jornal tal. Beleza? É só uma explicação técnica para vocês, porque muita gente fica indo, pô, esse horário é horroroso e tal, aquela coisa toda, mas existem já compromissos firmados de programação. Então, é por isso. Gostaram do horário? Eu acho melhor do que sábado, 4h30 da tarde. Se fosse no inverno, né, no outono, 4h30 da tarde, sábado, beleza. Agora, no verão, fevereiro, Rio de Janeiro, escaldante, todo mundo derretendo, 4h30 da tarde, não dá, né? É melhor que seja 9h45 da noite. E mesmo assim vai estar um calor desgraçado às 9h45. Beleza? Deixa eu ver o que se a galera está falando aqui sobre o tema de mudança de horário. Ih, rapaz, o pessoal gostou do negócio do Bruno Henrique e Edmundo. Edmundo jogou mais que o Bruno Henrique, né? Mas o Bruno Henrique é um cara muito decisivo, é muito grande, é um cara que cresce na hora da decisão. Opa. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa repercutindo tudo sobre o Flamengo, né? Falando um pouquinho sobre o caso aí de Arrascaeta e De La Cruz, que estão de volta para o próximo jogo aí contra o Botafogo, né? Que vai ser amanhã, né? Pelo Campeonato Carioca. E assim o Flamengo pode voltar a ser líder, né? De novo, vencendo esse jogo. Depois estar com um jogo a menos e vencendo esse jogo, ele passa aí o novo Volta Redonda. E assim se torna a líder do Campeonato Carioca. E o Flamengo também está já olhando a Libertadores aí, né? Vimos aí quem pode enfrentar. O sorteio vai ser próximo mês. Provavelmente Pedro já esteja de volta para atuar pelo Flamengo. Tudo isso aí nos próximos meses, né? E o Flamengo só tem a melhorar mais e mais, né? Visto que é um jogador excelente, esse Pedro aí, né? O 9 aí do Flamengo e também da seleção brasileira. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.